Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o estudo de número 24 da Gênese. Hoje nós vamos estudar o período primário de formação da Terra. Espero que a forma que nós montamos aqui o estudo fique fácil, fique claro para você. Que esse está sendo sempre o nosso objetivo, né? Tornar cada vez mais fácil, mais claro e mais interessante estudar a Gênese. Tenho recebido alguns comentários e as pessoas agradecendo, dizendo que estão conseguindo acompanhar. Então, se você não estiver conseguindo, por favor, entre em contato conosco, né? Então, nós vamos colocar aqui o estudo da Gênese, que é o de número 24, né? Está no livro da Gênese de Allan Kardec. Então, vamos lá. Aqui nós estamos estudando, no capítulo 7, o esboço geológico da Terra. Trabalhando aí períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, né? Período secundário, período terciário, período diluviano, pós-diluviano, nascimento do homem. É isso que nós estamos estudando aqui aqui no nosso grupo, né? Então, vamos pegar aqui o período primário, tá? A Terra demorou muitos anos, tá? A Terra demorou, assim, bilhões de anos, né, para se acertar, para receber o homem. Você tem uma ideia? A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, só há 7 milhões de anos que ela recebeu o homem. Antes eram minerais, vegetais, animais. O Sr. Carl Sagan, né, o grande astrofísico inglês dos Estados Unidos, ele disse que se fosse colocar no relógio de 24 horas, a Terra nasceu o homem chegou na Terra às 23 horas e 45 minutos. Ou seja, bem no finalzinho do dia, né? E aí começou a sua história, tá? Então, nós estamos estudando aqui, o Allan Kardec trabalhou aqui o período primário agora nesse estudo, tá bom? Então, vamos a ele, tá? Tá lá. O primeiro efeito do resfriamento foi de solidificar a superfície externa da massa em fusão e daí formar uma crosta resistente que, delgada a princípio, se adensou pouco a pouco. Esta crosta constitui a pedra chamada granito, de uma extrema dureza, assim chamada pelo seu aspecto granulado. Nela distingue-se 3 substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última tem um brilho metálico, contudo não seja um metal. Então, Allan Kardec aqui, ele coloca como é que foi esse processo de resfriamento da Terra. Então, nós sabemos que ela sai do núcleo do sistema solar, como diz aí o nosso Emmanuel, e aí ela vai passar para o processo de resfriamento, né? Nesse processo de resfriamento, ela começa a sua solidificação. Então, esses metais começam a fazer parte dela, né? Feldespato, quartzo, cristal de rocha, tá? Que são elementos químicos. Aí, um estudo mais aprofundado sobre isso, se você desejar, você vai encontrar nos livros de química, nas aulas, né, propriamente dita. Nós estamos aqui mostrando que a Terra não surgiu do nada. Esse é o objetivo de Allan Kardec. A Terra não surgiu do nada, ela surge por um processo lógico de resfriamento, né? Então, você faz aí um mingau, põe na geladeira, ele engrossa, né? Então, é mais ou menos isso. E nesse resfriamento, enruga-se, né? A superfície não foi resfriada certíssima, homogênea. Ela criou, então, vales, montanhas e tudo que nós conhecemos na Terra hoje. Alguma coisa já modificou, muitas outras ainda são originárias e vão se modificando lentamente. Tá? Então, continuando aqui a reflexão de Allan Kardec, né? Ele vai dizer o seguinte, olha,
A camada granítica é, pois, a que se tornou formada sobre o globo que ela envolve por inteiro e do qual constitui, de alguma sorte, o esqueleto ósseo. Ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada. São sobre ela e nas cavidades que apresentavam sua superfície atormentada que foram sucessivamente depositadas as camadas dos outros terrenos formados posteriormente. Olha que interessante. Então, num primeiro momento, a Terra formou essa superfície, com esses elementos que ele coloca, feldspato, quartzo, né? O cristal, enfim. E depois, outros elementos surgiram no processo. Porque todo o universo ele é em movimento, em transformação. Então, mesmo a Terra, naquele processo inicial, foi criando outras possibilidades. Então, o que ele está colocando aqui, né? Que são outros terrenos formados posteriormente, que foram rejuntando, né? Os elementos químicos e foram juntando outras coisas, que aí você incide calor, pressão, né? Tudo isso para formular novos elementos. Então, foi tudo muito bonito. Vejam vocês, à primeira vista, isso parece meio fora do nosso contexto de entendimento. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para você aqui agora. Porque, às vezes, eu vejo pessoas que, quando você começa a falar esses assuntos, a pessoa não se interessa. Realmente, ela não se interessa. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Está na hora de subirmos um outro patamar. Nós estávamos no patamar do trivial, do que nós conseguimos chegar. Muito, muito acima do homem agrícola, né? Muito acima daquele pecuarista do início, aquele homem que tocava a manada, não entendia muito dos ciclos, né? Ele foi aprendendo aos poucos. Então, nós conseguimos aumentar o nosso potencial de conhecimento ao longo desses milhares de anos que nós estamos aqui, vivendo na Terra. Só que agora, a gente tem que mudar o patamar. Nosso objetivo agora, o objetivo do novo ciclo da Terra, que é o da regeneração, é começarmos a buscar os assuntos relacionados à espiritualização do ser, para que ele possa entender o que é moralização e fazer a sua vida uma busca permanente dessa moralização. Então, meu amigo, minha amiga, não se assuste com os estudos. Vamos tentar fazê-los. Né? Eu estou fazendo isso. Às vezes eu tenho dificuldades que vocês nem imaginam. Mas eu busco no Google, eu busco na inteligência artificial, eu busco em outras fontes, né, o entendimento. É difícil? Claro que é. Mas para isso existem as pessoas que são ditas instrutoras, que vão tirando dúvidas. Mas enquanto você ficar paradinho ou paradinha na sua caixinha de conforto, você não vai sair do lugar. E o que vai acontecer? Volta para o mundo espiritual e não volta com esses conteúdos. Então, você chega lá, ao invés de já avançar, não, vai ter que fazer todo esse curso. E aí não tem como falar, eu não gosto de estudar, eu estou achando isso muito difícil. Lá não tem isso, não. Lá as pessoas falam assim, amigo, se você não quer, você não vai poder ficar nesse mundo, não. Porque aqui agora está sendo exigido outros conhecimentos. Então, vamos tentar entender assim, para a gente poder fazer do nosso dia a dia sempre um projeto de avanços, tanto intelectuais quanto morais. Então, continuando aqui, o que a distingue dessas últimas é a abstinência de toda estratificação, ou seja, que ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura e não disposta por camadas. A efervescência da matéria incandescente devia aí produzir numerosas e profundas fendas pelas quais verteria esta matéria. Eu vou falar uma coisa para você aqui, que eu não tenho, assim, certeza absoluta, né? Mas a gente pode ir analisando. Então, veja você que interessante. Se eu me interesso por um assunto desse, e às vezes nem todos interessam, né? Ou por um outro assunto, né? De repente eu chego no mundo espiritual, eles podem me levar no mundo da informação
com o objetivo que a Terra tem, né? E eu vou ver isso acontecer. Como que eles vão me chamar? Pela minha proposta de conhecimento. O universo, gente, é uma casa divina, aberta a todos. Então, se eu me interesso por um negócio desse aí, pode ser que eles me convidem. Olha, vamos fazer um estágiozinho. Está sendo formado um planeta na galáxia tal, enfim, né? Vai ter a mesma constituição da Terra, parecido, né? Que nada é igual, parecido com a Terra, então está em formação. Vamos lá para você ver como é que sedimenta isso, como é que resfria, como é que funciona. Porque está cheio de trabalhadores do Cristo planetário fazendo isso acontecer, isso não é por acaso. Por isso que André Luiz fala, né? Co-criadores em grau maior. Então a gente pode buscar, você só vai conseguir, eu só vou conseguir também abrangências maiores mentais de conhecimento se eu me interessar. Aí, meu amigo, minha amiga, abre-se um leque imenso de propostas de conhecimento. Tá? Então vamos continuar? No item 20, né? O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer uma das matérias contidas no ar no estado de vapores e que se precipitaram sobre a superfície do Sol. Então, vamos lá. Então, você tem aqui a Terra em formação. Em cima, tem muitos fatores, né, de gases, de matérias, né, contidas no ar. Então, também elas foram descendo, né? Foram precipitadas para a superfície do Sol, para criar novas possibilidades na Terra. Aí eu faço a pergunta: isso foi por acaso? Será que isso aconteceu assim aleatoriamente, como muitas pessoas acham que acontece? O acaso, né? Não, amigo e amiga, isso tudo é planejado. Ninguém vai fazer uma casa hoje se não tiver um projeto. Antigamente a gente ia fincando estacas, né? E dava o que dava. Agora não, agora você tem um projeto, você tem tudo detalhado. O projeto elétrico, o projeto hidráulico, você tem toda a separação, divisão dos cômodos. Então, quando você vê os trabalhadores lá, né? Carrega massa daqui, chega um caminhão de brita, aquela coisa toda, isso tudo está dentro de um organograma, está dentro de um cronograma, está dentro de um projeto. Qualquer mundo que vai ser construído, ele vai através de um projeto. Esteja certo disso. Né? Não pingou uma gota d'água na Terra se não foi projetado. De alguma maneira, se sabia que aquela gota ia cair. Não é assim que está no Evangelho, né? Que Deus sabe de todos nós, Deus conhece todos nós por detalhes. Então, tudo é feito desta maneira. Tá? Houve, então, chuvas e lagos sulfurosos e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de chumbo e outros metais fundidos, infiltraram-se nas fissuras e que constituem até atualmente os veios e os filões metálicos. Então, isso aí sustenta a Terra, né? Sustenta o solo. Foram infiltrando, e primeiro foi um continente só, depois esse continente separou em 5, que nós temos hoje, e isso tudo está devidamente... Eu vou colocar uma palavra aqui, porque é mais inteligível para todos. Não sei se é isso que eles usam, mas você fez uma amarração, né, com esses filetes ferruginosos. E aí a terra, o solo fica do jeito que ele é, pronto para você fincar estaca, para você montar uma cidade. Imagina uma grande metrópole, né? Aquele solo que sustenta todos os prédios, todas as pessoas ali, se ele não tivesse uma formação ferruginosa forte, aquilo arriava tudo, você não acha? Mas, no entanto, ele é todo, ele suporta, né, o peso que é colocado sobre ele. Claro, já disse para vocês, tudo calculado. Né? Veja que interessante, nós somos engenheiros, né, gente?
nem arquitetos. Mas olha que trabalho lindo da engenharia, né? Muito bonito. Eu, às vezes, quando eu vou à cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, que eu vejo aquela metrópole imensa, sabe? Muitas construções, eu imagino isso. Porque como é que esse solo se fez competente o bastante para sustentar tudo isso? Mas, amiga e amiga, nós moramos em Deus e não queremos entender nada de Deus, né? Esse é o nosso grande problema. Ainda no item 20, né, sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Aí é que, mais uma vez, nós vamos tentar entender, né, o projeto. Então, num determinado local, você tinha um tipo de formação e no outro tipo de formação. Percebe? Então, a Terra não é homogênea, a superfície não é homogênea. Exatamente por quê? Porque ela precisava cumprir padrões que precisava dessa heterogeneidade. Então, tudo é perfeito, minha gente, tudo é perfeito. Onde estão as florestas, onde estão os desertos, onde estão os lagos, né? Onde estão os mares, os oceanos, os rios e outras manifestações aí que você possa identificar. Então, isso tudo é minuciosamente programado. Então, quando se resfria a Terra, ela vem como uma bola incandescente, né? E ela vai resfriar, porque ela afasta do Sol a 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, dá um processo aí de resfriamento. Olha que coisa magnífica que é isso. Tá? Vamos tentar interessar por essa coisa, gente. Que a gente vai poder fazer grupos de estudos, né, pedindo até engenheiros. Eu fiz isso quando eu tinha o grupo de teatro, né? Eu levava para pessoas da universidade lá para dar aula para os atores. Tinha lá um projeto chamado Tribuna Livre. Os atores também levavam, tá? Eles também convidavam professores deles. Nossa, a gente fazia um trabalho lindo, mostrando para as pessoas que espiritismo é essa abrangência. Então, vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, vaporizaram-se novamente, retornando em chuvas torrenciais, assim por diante, até que a temperatura lhe permitiu de permanecer sobre o solo em estado líquido. Aí houve toda uma ação, né, de chuva, formando nuvens, caindo de novo, acertando o solo. Deve ter sido muito interessante, né? Muito bonito. Aquele início. E o mais interessante é que os trabalhadores de Jesus, os espíritos superiores, né, ali trabalhando nessa formação do planeta. Então a Terra já foi habitada por espíritos superiores, né? Que eles é que formaram isso. A Terra foi um grande laboratório de aprendizagem para eles, que nós um dia vamos participar. Nós vamos para esses grandes laboratórios do universo. Agora, meu amigo, enquanto a gente tiver essa coisa de eu não gosto de estudar, isso é muito difícil, aí a gente vai ficando para trás. É aí que a gente tem que analisar. Eu quero ficar para trás? Se eu quiser, tudo bem. Deus vai permitir. Sabendo-se que tem ciclos, tem tempo. Eu não posso ficar indefinidamente para trás. Porque vai chegar uma hora que eu serei empurrado, de alguma forma, para o lugar que eu tenho que ir. Sim? Vamos continuando aqui, então. Olha, ainda no item 20, a formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos. Aos seis períodos principais, conviria, pois, juntar a ele o estado primitivo de incandescência do globo. Primeiro período da Terra, né, gente? Vamos colocar que o primeiro grande período da Terra foi o estado incandescente. A bola de fogo, como diz Emmanuel. Né? E o resfriamento, talvez o segundo período. Depois, o segundo momento, não vou colocar período, porque isso da geologia está muito bem definido. Então, o segundo momento,
resfriamento. Terceiro momento, formação das rochas, do solo. Então, fica seguir uma sequência. Você vai construir tua casa. Você primeiro vai arar o terreno, né? Vai preparar o terreno. Depois você vai, tudo dentro de um projeto, vai fincar as estacas, levantar paredes, e assim vai. A Terra também seguiu esse projeto. Tá? Na continuação agora, já no item 21, tal foi o aspecto deste primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, procurando seu assentamento, onde nenhum ser vivente poderia existir, também um dos seus caracteres distintivos em geologia é a abstenção de todo traço da vida vegetal e animal. Nesse momento, nesse princípio de formação da Terra, ainda não tinha o animal, nem o vegetal, ninguém, não tinha vida orgânica, né? Mas tinha os espíritos superiores que ajudavam no trabalho disso aí. Só que eles não ficavam, talvez, assim, morando aqui, né? Eles provavelmente iam para outros planos. Eles eram livres para transitar nas dimensões que a Terra estava formando. Porque, paralelo a essa construção do plano físico, houve a construção dos planos espirituais. A Terra tem 7 dimensões. Então, o plano físico é um primeiro. Um deles. Então, também foram se construindo os outros planos, né? Para a sequência do que aconteceria na Terra a partir da chegada dos seres viventes, ou dos seres orgânicos. Mas é lindo demais isso, gente. Tem que interessar por isso. Você provavelmente tem na sua casa uma planta, né? Tem um vaso. Então imagina que isso tudo chegou na Terra no período certo, na hora certa. E que se existe até hoje é porque foi bem construída a possibilidade dessa planta que você tem na sua casa, desse seu animal de estimação, né? Dessa sua pedra. Tem pessoas que adoram pedras, né? Então, eu também tenho aqui em casa algumas. Então, pedras, os minerais que têm uma radioatividade possível de convivência conosco e que nos ajudam, tranquilizam mais o ambiente. Gente, isso tudo é assim. Existe um livro chamado Pedras Sagradas. Eu consegui terminar de ler esse livro. Nossa, é fantástico, de um escritor espanhol. Nossa, ele faz um trabalho interessante sobre os locais sagrados do mundo, que concentram grandes energias. Então, às vezes uma gruta, às vezes um vale, às vezes um processo de construção natural, por exemplo, de um cânion. São lugares que você chega lá, você sente um bem enorme. Por que as pessoas fazem o caminho de Santiago de Compostela? Porque se sente bem, tem uma frequência diferenciada ali. Então, existem livros que estudam isso. Mas, sabe, um dia a gente faz um estudo desse, para vocês se interessando por essas apropriações superiores da vida. Tá? Vamos continuar aqui. Aqui nós colocamos uma imagem, mais ou menos tentando mostrar, né, como é que foram esses períodos primários, ou primeiros da Terra, tudo ainda muito indefinido, né? Ainda muito sem uma estrutura que desse a capacidade da gente entender o que vem a ser isso. Bom, é impossível assinalar uma duração determinada a este primeiro período, nem mais quanto aos seguintes. Mas, após o tempo que se tornou necessário a uma bala de canhão de um volume dado, aquecida ao vermelho branco, porque sua superfície fosse resfriada para que uma gota de água aí fique no estado líquido, tem-se calculado que tal bala tivesse a grossura da Terra. Seriam necessários 1 milhão de anos. Então, quer dizer, são 4,5 bilhões de anos que a Terra existe. Então, nós estamos vivendo agora, há 7 milhões de anos para cá. E tem espírito aqui que não está aqui esse tempo todo. E quando a gente chegou aqui, quando o homem sai do animal,
irracional, ele vai ter que fazer o seu aprendizado. Aí demora 6 milhões, 7 milhões. O Homo sapiens tem 200 mil anos. Então, de 7 milhões e 200 mil anos, esse homem viveu ainda na formação primitiva dele, aumentando seus potenciais, com certeza, mas ainda muito primitivo. Ele começa o Homo sapiens, calcula-se aí a 150 mil, 200 mil anos. Mesmo no Homo sapiens, ele vai ter um tempo muito grande para se estruturar, né, convenientemente, para entender a grandeza da vida e o mundo que ele está habitando. Então é isso, a gente precisa saber dessas coisas. Então, no mundo de regeneração, nós estaremos ávidos desses conhecimentos. Mas para chegarmos lá, nós temos que ter a base. Então, nós estamos tentando fazer a base hoje. Quando nós damos um workshop, um seminário, uma palestra, o nosso objetivo é esse: chamar a pessoa, vem estudar. Eu também não sei tudo não, mas estou aqui na luta. Se você sabe, me ajuda, me ensina. Né? E a gente encontra pessoas. Eu estava fazendo uma palestra há poucos dias aqui sobre essa questão, né, da formação da Terra, falando, né, da formação da Terra, mas nos períodos que nós estamos aqui. E tinha uma geóloga na plateia. E aí eu falei assim, quer ver? Então, a gente pega uma pedra e vai analisar a pedra e tal, tal, tal. Quando terminou, ela chegou para mim e falou comigo assim, olha, é muito bom o seu trabalho, gostei, mas não diga pedra, diga rocha. E é aqui que o Kardec está colocando também rocha, né? Aí eu falei, caramba, é isso. Então é assim que a gente aprende. Ela falou, não fala pedra. Ainda tentei, né? Falei assim, mas não é mais fácil a pessoa entender pedra do que rocha? Ela falou, mas o certo é rocha. É geóloga. Eu vou brigar com essa moça? Não vou discutir, não vou agradecer. Ela me deu uma dica que eu estou passando para vocês agora. Né? Vamos continuar aqui, então. Período de transição agora, nós estamos estudando período primário de transição. O secundário vai ser no estudo 25, tá? Então, período de transição, vamos lá. O que Kardec coloca? Ficou bem claro, gente? Assim, para vocês, esse primeiro período, resfriamento, né? Solidificação da terra, formação do solo, assentamento, né? Dos elementos químicos, depois vem a atmosfera, né? Que começa a interagir com a superfície, vão criando processos, né? Que vão se soltando pelo calor, né? Então, os líquidos sobem como nuvens, descem novamente e vai montando a superfície da Terra. Então, é isso que nós estamos estudando aqui. Então, agora você já sabe como é que o teu mundo foi criado. Se você quiser aprofundar, existe um livro em PDF gratuito chamado Desvendando os Mistérios da Terra, se não me engano é isso. É um livro grosso, 700 páginas. Eu já li alguma coisa, tudo não, porque ele é muito científico. Mas ele vai explicar isso aí. Eles chamam de éons, que são os períodos maiores, depois chamam de eras. Tem tudo explicado lá. Então, se a pessoa interessar por aprofundar, nós temos isso gratuitamente na internet. Tá bom? Bom, então vamos continuar aqui agora no período de transição. No item 22, né? Ao começo do período de transição, a crosta sólida, granítica, não possuía ainda senão uma pequena espessura e só oferecia uma assaz fraca resistência à efervescência das matérias abrasadas que ela recobria e comprimia. Produziam-se aí inchações, rupturas numerosas, por onde se verifica a larva interior. O solo apresentava apenas desigualdades pouco consideráveis. Então, neste momento, não se tinha, né, condições
de se montar cidades, né, minha gente? De se montar coisas muito pesadas. Não se tinha essa condição, tá certo? Porque ainda estava solidificando a superfície, né? Então ainda tinha muitas rupturas, né? Muitas inchações, como ele está dizendo aqui. Ou seja, a Terra estava se acostumando. A Terra estava se preparando para o grande evento de receber dinossauros, né? Esses animais muito pesados, árvores, uma floresta, quantidade de árvores que tem uma floresta, né? Então isso tudo era peso. Então o solo estava se preparando para receber isso. Tá? As águas pouco profundas cobriam a pouco menos toda a superfície do globo, à exceção das partes elevadas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. Então, era um processo, né? Era um processo aí de ajustamento da superfície. A superfície estava se ajustando para receber o homem, o animal, o vegetal, o mineral e aquilo que eles precisam para viver, né? Formando as montanhas, formando as grutas, né? As cavernas, como é muito comentado aí, né? Depois as construções, os deslocamentos, né? Então isso tudo foi com calma. Demorou milênios isso, para poder a Terra se solidificar. Bom, vamos continuando, né? Ainda no item 22. Né? As águas pouco profundas cobriam a pouco menos toda a superfície do globo, à exceção das partes elevadas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. Estamos repetindo o que nós já falamos. Tá? Então, terrenos baixos que eram submersos. Ou seja, estava se solidificando. Então, tinha que ter tempo para isso. Até os espíritos que trabalhavam aqui na época eram de corpos muito leves, né? Não tinha esse peso nosso, né? Então, assim, foi tudo muito bem organizado, tá? O ar era pouco e o ar era pouco a pouco purgado das matérias mais pesadas momentaneamente e ao estado gasoso e que, em se condensando pelo efeito do resfriamento, eram precipitadas na superfície do globo, posteriormente arrastadas e dissolvidas pelas águas. Estava se preparando. Você imagina uma coisa que queima, né? Um fogo, por exemplo. Quando ele termina, ele vai resfriar, mas ficam as cinzas, não fica? Fica um monte de coisas ali. Então a Terra teve isso e ela teve que se preparar para limpar a atmosfera dela. A atmosfera ela é hoje uma grande proteção que nós temos, né, dos raios solares. Então a atmosfera foi sendo preparado, foi sendo ajustado, organizado, né, para que tudo fosse possível de acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, uma vez eu me lembro que eu estava andando assim, eu ia fazer um trabalho, né? E a gente estava meio. Tem dia que está assim, né? E aí eu lembro que o mentor falou comigo assim: pisa firme nesse chão que é seu. Nossa, aquilo foi fantástico, né? Então o chão foi formado para que eu pisasse nele. Pisa firme. Não claudique. Não deixe a intemperança, né, te perturbar o seu caminho. Isso tudo foi planejado para você. Quando se fala do resfriamento, a esta época, é preciso entender essa palavra no sentido relativo, ou seja, por referência ao estado primitivo, porque a temperatura devia ser muito ardente. Claro, isso aí devia ser um calor aqui na Terra, uma coisa absurda. Muito grande.
Então, é isso que Kardec está colocando aqui para nós. Olha. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida voltavam a cair em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar. Não obstante, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Então você vê aqui um jogo muito interessante, meu irmão, minha irmã, de treva e luz. Né? Então ele fala, olha, obscureciam, né? Chuvas abundantes e quentes obscureciam o ar. Contudo, a luz do raio solar começava a chegar. E quando o raio solar começou a chegar, começou a solidificar a Terra. Começou a preparar o planeta. Então, a luz é que resolve, né, gente? É a luz, não tem outro jeito. Tá? Vamos dar sequência aqui, ó. Ainda no item 22, né? Espera um pouco. Ainda no item 22, ó. Uma das últimas substâncias das quais o ar purgou, porque ela é naturalmente gasosa, é a do ácido carbônico, que então formava uma das partes constituintes dele. Porque depois teria que vir o oxigênio, né? Para a gente poder viver aqui, tinha que ter o gás carbônico, não daria vida para nós, não conformaria, né, a nossa constituição. Então, ele coloca, né, que isso acaba, ou pelo menos se aquieta, né, para poder chegar àquilo que nos sustenta, que é o oxigênio. Muito bem. Nesta época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas próprias à vida orgânica. Aí já começa a pensar em vida orgânica, né? Mas é uma vida bem de início, tá, gente? Então aparecem os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal, a princípio em pequeno número. Encontram-se traços cada vez mais frequentes à medida que se os criam nas camadas desta formação. É remarcável que, por toda parte, a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias à vitalidade, e que cada espécie nasça desde que se produziram as condições próprias à sua existência. Dir-se-á que os germes em estado latente e não atendam senão às condições favoráveis para eclodir. Então, quando começaram a chegar os vegetais, né, os animais unicelulares, né, é porque a Terra já comportava esse tipo de coisa. E aí esses animais foram morrendo, as folhas foram morrendo, né? Então, aquilo caía, as folhas caíam, os animais deixavam seus fósseis, e foi então formando uma sedimentação, ou seja, um elemento novo na formação da Terra, que ela vai contar a sua própria história por aí. Tá certo? Olha que coisa bem interessante, né? Então, vai tudo se ajustando, né? Se conformando. Assim também é o estudo, sabe, gente? Quando nós começamos a estudar, nós começamos a montar camadas de conhecimento. Que Jacques Lacan, né, o psiquiatra francês do final do século passado, ele chamava de linguagens. Então nós vamos montando linguagens do conhecimento em nós. E depois que você monta essas linguagens, é seu para sempre. Por isso que tem que entender que é preciso estudar. Tá? Não deixa isso para depois. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais, da organização menos complexa, designados em botânica sob o nome de criptógamos, tá difícil, hein? Acotilédones, monocotilédones, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos de plantas herbáceas. Não se via ainda árvores de troncos lenhosos, mas desse gênero de palmeira, onde o tronco esponjoso era análogo das ervas. Aí, amigo, é o seguinte. Quando Deus cria o seu filho, ele põe para evoluir. E ele vem com uma pulsão de evolução nele. Aí, meu amigo, minha amiga, olha,
a pulsão leva e vai abrindo circunstâncias favoráveis ao crescimento dessa mônada. Então, a mesma coisa aqui no mundo. Começaram, então, a aparecer os primeiros vegetais. E eles têm essa pulsão da dinâmica da vida. Então, a própria dinâmica da vida vai criando condições para que mais e mais diversidades aconteçam nesses campos. Então, quando você vê hoje aí essa natureza tão bonita, tão formosa, querer entender que não foi assim de uma hora para outra. Isso seguiu um padrão, isso seguiu um tempo, isso seguiu condições criadas, tudo isso. Percebem? Então, vamos continuando, né? Os primeiros seres orgânicos que apareceram, né? Isso aqui nós já lemos, então vamos dar sequência aqui embaixo. Os animais deste período, que sucederam aos primeiros vegetais, são exclusivamente marinhos. São, a princípio, pólipos irradiados, zoófitos, animais de organização simples e, por assim dizer, rudimentar, o mais próximo dos vegetais. Então começou o reino animal. Aí, bem simplesinho, né? Ainda muito próximo do vegetal, porque é a sequência natural, né, da evolução. Então eles começaram a surgir, porque a Terra já estava começando a dar condições. E quanto mais eles surgiam, mais eles capacitavam a Terra de recebê-los, porque eles criavam ambientes para isso. Então a Terra ia se ajustando às necessidades deles. Então os mentores, os prepostos de Jesus, fizeram o trabalho de início. Agora todo mundo participa, todo mundo vai ajudar. Não é assim? Então o homem, quando ele começa a montar suas aldeias, essas aldeias, primeiro vilas, né, aldeias, depois passam para cidades, então o próprio homem vai criando o seu ambiente próprio de vida. Assim também aconteceu com os animais, com os vegetais e os animais. Sob o império do calor e da umidade, por consequente, do excesso de ácido carbônico derramado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mais necessário às plantas. Os terrenos descobertos se cobriam rapidamente de uma vegetação poderosa, ao mesmo tempo em que as plantas aquáticas se multiplicaram no interior dos lodaçais, plantas dos gêneros das que atualmente são meras ervas de poucos centímetros, atingindo uma altura e uma grossura prodigiosas. Foi assim que houve as florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de elevação e de uma grossura proporcional, licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo talho, pelas de 4 a 5 metros, que existem apenas uma atualmente. Sobre o fim do período começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Entenderam, gente? Então, o gás carbônico ajudava a planta. Então, a planta proliferou. Mas foram criando nichos de oxigênio para os animais. E depois foi tudo se acertando, né? Com o tempo, com o passar dos anos, dos milênios, isso foi se acertando. Eu vou dizer para você mais uma vez, se você quiser aprofundar, Desvendando os Mistérios da Terra, outros livros de geologia que você pode buscar, e você vai aprofundar cada vez mais. Isso aqui é uma base, né, gente? Kardec estava dando uma base para os espíritas, dizendo para os espíritas, vocês precisam saber isso. Vocês precisam ter conhecimento do planeta que vocês vivem. Então, por isso ele fez esse estudo. Não foi por acaso, por uma necessidade de aprendizagens. Por consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram estas massas de vegetais foram por várias repetidas vezes submersos, recobertos de novos sedimentos terrenos, enquanto que os que estavam postos a seco se cobriam em sua volta de uma semelhante vegetação. Houve, assim, várias gerações de vegetais, alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não aconteceu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer tais alternativas.
Aí é um movimento, né, de mudanças. Não tem lá no Livro dos Espíritos a lei da destruição? Então, às vezes, você precisa destruir alguma coisa para vir outra melhor, com mais potencialidades. Então, ele está dizendo isso. Então, a natureza ela foi se destruindo, reconstruindo, o tempo todo. Até hoje, né, acontece isso. Né? Os animais, naquele princípio, eram animais aquáticos. Então, eles não sofriam essa interação. Mas eles vão crescendo lá dentro. Porque as águas também modificavam os ambientes para eles. Então, eles cresciam dentro do ambiente formado pela água que estava sob a ação dessa mudança de florestas, de atmosferas. Esses fragmentos acumulados durante uma longa série de séculos formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrenos posteriores, e, sem dúvida, também de diversos agentes químicos, gás, ácidos e sais produzidos pela combinação de elementos primitivos. Esses materiais vegetais sofreram uma fermentação que os converteram em hulha, ou carvão da terra. As minas de carvão são, assim, o produto direto da decomposição dos vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que se encontra pouco mais ou menos em todas as regiões. Então, o que ele está dizendo é que esses vegetais, à medida que eles foram perdendo a vitalidade, eles caíam, né? As folhas caem e tal, e foram montando sedimentos, cobertos com outras camadas. Né? Isso aí criou fósseis, criou o carvão, criou o petróleo, criou muita coisa. Então, a própria Terra se produzindo energia. Então, você tem a energia do Sol e tem a energia aqui, né, da Terra. Não é? O carvão, o petróleo, né, e outras, o vento, por exemplo, e outras formas de energias que nós temos aí. Então, você vê que foi tudo é muito bonito, né, gente? Tudo planejado, tudo. Então, o Senhor Jesus é muito mais do que a gente possa pensar, né? Porque foi tudo sob a orientação dele que isso aconteceu. Tudo. Tá? Os restos fósseis da vegetação poderosa dessa época, encontrando-se atualmente sob o gelo das terras polares, bem como na zona tórrida, é preciso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria ser idêntica. Os polos não eram, pois, cobertos de gelo, como atualmente, e que então a Terra tirava seu calor dela própria do fogo central, que aquecia de uma forma igual toda a camada sólida, ainda pouco espessa. A Terra, quando ela tem essa inclinação dela, né, que ela tem esse projeto de inclinação, aí ela começa a receber menos raios solares, menos polos, aí começa a ter o gelo. Segundo consta, ela vai verticalizar, ela está inclinada, a Terra gira inclinada, né? Então ela vai verticalizar. Quando ela verticalizar, então os raios solares serão dispostos de conformidade em todo o planeta. Isso vai acontecer, com certeza, né? Porque essa inclinação é que dá as estações do ano, os equinócios e solstícios. Então era necessário isso para esses seres viventes aqui na Terra. Mas vai chegar uma hora que a Terra não precisa, que os seres não precisarão mais disso. Então a Terra voltará a ter uma temperatura igual, amena, deliciosa. Não mais calores extensos, nem frios, nem geadas, né? Tudo muito colocado. Às vezes um frio é um deslocamento, né, desse ar que vem dos polos. Aí vem aquela massa fria, né? Aí você fala, vem uma frente fria aí. Deslocou lá dos polos. Aí não vai ter mais isso, vai ter sempre uma temperatura amena. Mas a gente tem que fazer por merecer, sabe? Isso aí tem que ter merecimento. Nós estamos no item 25 ainda, né? Este calor era bem superior àquele que poderia dar os raios solares, debilitados, alhures, pela densidade atmosférica.
Então, a Terra promoveu o seu calor até chegar aos raios solares. Né? Mais tarde, apenas quando o calor central só pôde exercer sobre a superfície exterior do globo, uma atuação fraca ou nula, a do Sol tornou preponderantemente e aquelas regiões passaram a receber apenas raios oblíquos, dando-lhe muito pouco calor, assim cobriram de gelo. Compreende-se que aquela época de que falamos, ainda longa no tempo após o gelo, era desconhecido sobre a Terra. Sabe, meu amigo, amiga, nós provavelmente, né, vamos estudar isso com muita profundidade. Se eu me interessar por esse tema, tem gente que interessa pelos animais, né? Então vão para o mundo espiritual, às vezes, e vão trabalhar com isso, com a evolução dos animais, outros com a evolução dos vegetais, outros com a geologia. Por isso que é diverso. Então as pessoas terão sempre no mundo espiritual vídeos, vou colocar vídeo, porque é o que a gente conhece, vídeos, aulas. Por isso que você tem que preparar para ir para o mundo espiritual, minha gente. Nossa mãe, se você chegar lá com um pequeno conhecimento de geologia e quiser conhecer como é que foi a formação da Terra, você já tem a base. Agora, não adianta a gente ir para uma sala de estudos lá, aprofundar, se a gente não sabe nem a base. Né? Pensa aí a importância de estudar. Este período deve ter sido muito longo, a julgar o número de espessuras das camadas olíferas. Em se supondo apenas 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, seriam já 68.000 anos somente para essa camada de Ulha. E mais do que óbvio que para se ter a transformação, torna-se necessário que haja um agente atuante para efetuá-lo. Afinal, não há efeito sem causa. É claro, o tempo todo, né? A própria pulsão da vida, né? Das reações dos reinos que aqui existem, iam formando condições para que a Terra fosse cada vez mais se adaptando às necessidades dos seus habitantes, de todos os 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. E agora o homem. Por isso que o homem veio depois. O homem já é um ser mais aperfeiçoado, né? Então ele precisava de outros elementos. Então, por isso, foi preciso primeiro essa montagem aí. Então eu fico pensando, quando Jesus falou, né, que Deus cuida dos lírios do campo, né, e cuida das aves dos céus, né, que não semeiam, não implantam. Então, o que dirá que ele faz com vocês? Ou para vocês que são muito superiores aos vegetais, aos animais. E a gente não dá conta disso. A gente acha que é um pobre coitado que Deus não olha para a gente. Olha, meu amigo, cada dia que passa, mais a gente sente necessidade de estudar o Evangelho. Mais. Tá? Então, meus amigos, nós vamos continuar no próximo estudo, né? Que é o de número 25. Aí você pode fazer sua revisão, deve fazer sua revisão. Tá? Então, nós estudamos a Gênese, no capítulo 7, itens 19 a 25. Tentamos colocar algumas coisas assim, que a gente tem conhecimento. Claro que é muito pequeno o nosso conhecimento. Você, igual a geóloga lá no dia da palestra, né, que nos ajudou muito com a sua interferência, bem que ela esperou terminar a palestra, mas estuda também, se você é geólogo ou geóloga, dá uma força para a gente, dá uma explicação também, sabe? Isso é muito importante. Se você grava um vídeo, eu coloco aqui. Grava um vídeo e me manda, dando uma informação precisa, a gente coloca aqui. É tudo que nós queremos, um grupo de estudos. Tá bom? Fique com Jesus, né? Que ele cada vez mais te encaminhe para o supremo bem que todos nós precisamos. Né? Muita paz no seu coração, muita harmonia, e até o nosso próximo estudo, que será o de número 25. Tchau. Muito obrigado.